Da mesma forma que trouxe aqui um vídeo tentando apresentar a minha ideia do que é que se deve estudar para se transformar alguém num front-end developer, hoje trago aqui um vídeo com uma reflexão sobre o que é que devemos estudar para nos transformarmos num back-end developer. Bom, ao final de contas, o que é um back-end developer? Estamos a falar sobre desenvolvimento para a web, enquanto um front-end developer trata mais da área visível de uma página web, um back-end developer é o programador que está mais encarregue de tratar de tudo aquilo que é invisível, nomeadamente comunicações com base de dados, produção de conteúdo dinâmico, utilização de APIs, web services, segurança, entre muitas outras funcionalidades ou aspectos, e que eu vou referir aqui de um modo muito geral. Bom, relacionado com o back-end developer estão um conjunto de preocupações, nomeadamente automatismos e tudo o resto, que devemos ter em conta e que são as seguintes, e também as tecnologias que ele deve dominar. Bom, é obviamente importantíssimo que um back-end developer tenha conhecimentos de HTML, CSS e JavaScript, nomeadamente jQuery, Ajax, a utilização das frameworks de JavaScript, que é absolutamente fundamental nos dias que correm para um back-end developer, nomeadamente no que diz respeito a Node.js, ter alguns conhecimentos sobre essa matéria tendo estes conhecimentos que são vulgarmente mais atribuídos à área do front-end developer, o back-end developer vai perceber de que forma é que pode injetar na parte visível de uma página web, que em último caso é obviamente aquilo que se pretende é o utilizador ou visitante da nossa página ter acesso à informação e conseguir vê-la, ele vai perceber de que forma é que ela pode ser incorporada lá dentro, até porque muitas das ferramentas que ele vai utilizar vão produzir do lado do servidor HTML, vão transportar para o cliente, ou neste caso para o browser, CSS, vão inclusive produzir JavaScript ou utilizar JavaScript, etc. Então é fundamental que ele tenha um conhecimento alargado sobre essas tecnologias que estão lá na primeira linha, mas depois é importantíssimo perceber um pouco de tudo o resto, basicamente, ok? Eu costumo dizer que muito dificilmente alguém domina todas estas tecnologias, como é óbvio, mas um programador que seja minimamente estruturado rapidamente terá as bases necessárias para poder evoluir para uma nova tecnologia, assim dite a lei do mercado. O que é que isto significa dizer? Quando nós vamos trabalhar para uma empresa da área do desenvolvimento para a web, por exemplo, neste caso concreto, não devemos partir nunca do pressuposto que iremos trabalhar sempre com as mesmas tecnologias. Esse é um conceito completamente errado, até pelo facto de as tecnologias irem evoluindo, muitas delas caírem em desuso e aparecerem, entretanto, novas tecnologias, mas para além disso, cada projeto pode ser um novo desafio. Bom, temos, por exemplo, ali na segunda linha, domínio de JSON, ou o que é o JSON, ou JavaScript Object Notations, ou XML, Extended Markup Language, porque tudo isto está associado à utilização de web services, que é algo muito associado a APIs, e portanto estamos a falar aqui de troca de informação à escala da rede. Hoje em dia é um conceito muito utilizado, isto é, por exemplo, vou dar aqui um exemplo muito comum, se nós vamos ter um mapa inserido dentro da nossa página e que permite inclusive calcular distâncias, etc., obviamente que não vamos inventar a roda. Porquê? Porque a Google já teve a amabilidade de desenvolver o Google Maps e, portanto, nós deveremos aprender a trabalhar com uma API do Google Maps que nos vai permitir incorporar dentro do nosso código todas essas funcionalidades que poderão ser objeto, por exemplo, de pesquisa, de cálculo, etc. E, portanto, JSON, muito associado a RESTful APIs, isto é, a web services mais tradicionais, XML já um pouco mais em desuso, mas tudo isto, web services, é fundamental. Depois, obviamente, ter conhecimentos de uma linguagem que produza conteúdo dinâmico, e tradicionalmente existem as linguagens mais conhecidas, neste caso o PHP, ASP.NET, o ASP.NET Core, também o Python e mais algumas outras linguagens que permitem produzir conteúdo do lado do servidor, que depois é devolvido para o cliente em formato de HTML. Eu coloquei ali um parênteses a mais, mas à frente do PHP nós temos ali o exemplo do caso do Laravel, que vai do Laravel até ao CodeIgniter, e eu ali coloquei o Laravel como sendo eventualmente a framework de PHP mais poderosa, e depois o CodeIgniter lá para o fundo como a mais simples de aprender.
É importantíssimo perceber também que atualmente quem desenvolve do lado do back-end normalmente ou muito raramente desenvolve aplicações web inteiras sem ser incorporadas dentro de uma framework. Obviamente que se estivermos a falar da criação de uma API, mesmo no caso das APIs já existem dentro destas frameworks mecanismos para a criação de APIs, mas se estivermos a falar, por exemplo, de um cron job ou de um simples script para responder a um ou outro desafio, estaremos a falar de desenvolvimento em PHP puro, ou em Perl, ou em Python, etc., ou em ASP.NET, mas de uma forma muito básica, mas normalmente o desenvolvimento de uma aplicação web passará pela utilização de uma framework. Como, por exemplo, no caso do JavaScript, podemos estar a falar da utilização do Node.js, que hoje em dia tem uma implantação no mercado extraordinária. Porquê? Porque permitiu transformar o JavaScript numa poderosíssima ferramenta que permite desenvolver front-end e também back-end. Depois, obviamente, ter conhecimentos bastante profundos sobre trabalho com base de dados, nomeadamente MySQL, MariaDB, PostgreSQL, tudo isto para bases de dados relacionais, ou então até mesmo MongoDB ou DynamoDB, por exemplo, para tudo o que é acesso a bases de dados NoSQL, que é uma outra forma de estruturação de dados relativamente ou versus às bases de dados relacionais, como é o caso do MySQL, o PostgreSQL ou até o SQL Server, que está mais em baixo. Depois temos ali também Cloud Services. Hoje em dia, a maior parte das empresas, não só as tecnológicas, mas a maior parte das empresas já pensa desta forma, isto é, ter todas as suas infraestruturas tecnológicas na cloud, na nuvem. E para isto estamos a falar do acesso, ou tirar partido da utilização de cloud services, como é o caso do AWS, que é o Amazon Web Services, ou os serviços da Google, ou o Microsoft Azure, ou Azure, como lhe queiram chamar, e muitas outras plataformas que irão vir por aí e que estão neste momento muito na crista da onda. Porquê? Porque são plataformas que conseguem fornecer às empresas um conjunto de ferramentas extraordinárias, nomeadamente a questão do armazenamento de dados, a questão de termos servidores a funcionarem dentro dessas nuvens, alojamento de ficheiros, segurança, inteligência artificial, etc. É importantíssimo também que um back-end developer tenha uma noção mais ou menos bem estruturada do que é criptografia e segurança, porque cada vez mais são trazidas à baila notícias sobre falhas de segurança em aplicações web e páginas de internet. É o prato do dia. Normalmente as notícias não são muito bem vinculadas, porque a falha tradicionalmente, e atenção, vou fazer aqui um parênteses muito grande, tradicionalmente as falhas de segurança são provocadas pelos próprios utilizadores, que não têm os cuidados necessários na utilização das ferramentas, mas vulgarmente, ou melhor, com alguma frequência, nós vemos também notícias de sistemas que foram hackeados pura e simplesmente, e onde foram desvendados um conjunto enorme, milhões de registros de utilizadores de determinadas plataformas. E isto resulta de quê? Da utilização, por vezes, de sistemas de criptografia ou de hashing, ou sistemas de segurança muito pouco seguros ou completamente desatualizados. E, portanto, um back-end developer deve estar muito atento a este tipo de problemáticas. Porquê? Porque esse também é um aspecto que irá garantir que as suas aplicações são menos falíveis. Não podemos assegurar a 100% que elas não serão adulteráveis, mas de facto é uma área muito importante e que normalmente as empresas clientes, isto é, aquelas que solicitam a construção de soluções tecnológicas, normalmente fazem alusão a isso, mas não percebem a complexidade do que é ter dados criptografados dentro de uma base de dados, como aceder a eles, mecanismos e sequências e fluxos de segurança para, por exemplo, renovações de passwords, etc. Portanto, há aqui um universo extraordinariamente interessante. E, finalmente, também, para além de outros aspectos que com certeza ficarão de fora desta minha análise, é importante que
back-end developer tenha um conhecimento razoável de como funcionam os servidores, isto é, como é que as nossas páginas são alojadas ou as nossas aplicações são alojadas num servidor e, no caso de acontecer uma hecatombe, um problema, uma catástrofe, ter a capacidade e conhecer a utilização das ferramentas que lhes permitam ir identificar qual é o erro, procurar solucionar esse erro e ter essa capacidade de análise de tudo aquilo que se passa nos bastidores, aos quais os utilizadores não têm acesso, apenas têm a informação de um erro 500 em que o servidor não foi capaz de processar uma determinada informação, ou um vulgaríssimo erro 404 em que não foi encontrado um determinado recurso na web, como é o caso de uma página index.html ou qualquer coisa do género. Portanto, há aqui de facto também, à semelhança do que acontece com as matérias para estudo por parte de quem quer ser um front-end developer, para o back-end developer há aqui de facto um manancial de tecnologias e de linguagens que têm que ser têm que ir sendo adquiridas ao longo do tempo e com a experiência, que são absolutamente fundamentais para que ele tenha as competências necessárias para desenvolver o seu trabalho como programador para a web.